Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero tratar com você de um assunto que já foi um assunto muito comentado e muito polêmico nas igrejas evangélicas e em particular as igrejas pentecostais. Há muitos anos atrás, quase todos os cultos dessas igrejas pentecostais, elas pregavam muito sobre a passagem de Apocalipse do capítulo 13 e do versículo 18, aonde diz o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, 666. Então esse número, no meio evangélico e principalmente os pentecostais, ficou o número demonizado. Essas pessoas, quando via esse número numa camiseta estampado, eles não permitiam que a pessoa usasse essas camisetas. Se fosse comprar um carro e que nesse carro viesse a placa com a numeração 666, eles não usariam esse carro, porque dizia que era o número da besta, que era bestal. E daí por diante, tudo que era relacionado ao número 666, eles não usavam, porque diziam que era o número da besta. E aí, o que acontece? Esse mês de junho, eu estive prestando atenção nele. Nós estamos no mês que para muitas dessas pessoas, se elas estivessem ainda acreditando nesse número bestal, muitas dessas pessoas, elas hoje nem sairiam das suas casas por causa do dia que está relacionado dentro da Bíblia com o número bestal. Se você prestar atenção, no dia 6/6 de 2016, desse mês de junho, foi um dia bestal, porque foi 666. E nós ainda teremos o dia 16/6 de 2016. Teremos aí o segundo dia bestal. E nós teremos o dia 26/6 de 2016. Nesse mês de junho desse ano, nós teremos 3 dias bestais. 3 dias relacionados ao número da besta, em que muitas pessoas, quando não vestiam uma camiseta ou não morava em alguma casa que a numeração da casa era 666, hoje nós estamos vivendo dentro desses dias 666. Então, para muitas pessoas, esse mês é um mês de grandes catástrofes. Esse mês é um mês de muitas coisas ruins no mundo, porque é o número da besta, porque é o número de um demônio. Há muitas pessoas que relacionam essa besta como um demônio, um diabo. Então, aqui está essa curiosidade. No ano que vem, não existirá esse número 666, porque será 6/6 de 2017, 16/6 de 2017, e aí vai vindo 26/6 de 2017. Então, não haverá mais esse 666, pelo menos daqui a 10 anos. E 26, aí sim, entrará uma nova era do sistema bestal, porque será do 6 de 2026. Então aí vai vindo uma sequência, a cada 10 anos entra o sistema bestal. Então esse mês de junho, para muitos crentes pentecostais, não deveria existir esse dia, porque para quem não morava em uma casa escrito o número 666, para quem não adquiria um carro com essa placa, para quem não usava nenhuma camiseta com esse número estampado, também seria difícil viver nesse dia, porque diziam que era o diabo, é o número de Satanás. Então aí, por falta de explicação, por falta do conhecimento, muitas pessoas ignoraram talvez grandes coisas para a sua vida
devido à má explicação da religião. Porque a religião, os pastores explicavam para essas pessoas que o número da besta seria um número carimbado nas pessoas. Seria um número enfiado dentro da pele das pessoas com um chip. E tudo isso é história da carochinha. Isso nunca vai existir, as pessoas ser carimbadas como se fossem animais, porque é vacas e gados que os fazendeiros carimbam com aquele ferro quente para ficar com as iniciais do nome do fazendeiro. Então os pastores, as religiões pregavam isto, que seria enfiado um chip na pele, na mão da pessoa, à força, de qualquer forma. Isso tudo é história. Se você ler a Bíblia, você vai entender que isso não existe na Bíblia. De vez em quando no Facebook as pessoas publicam foto falando do chip e disso e daquilo. Isso tudo é história. O número da besta não é implantado assim. Se você ler a Bíblia, você vai entender que não é. Eu já li a Bíblia 22 vezes e eu não encontrei nenhuma passagem na Bíblia que as pessoas serão ferradas, carimbadas à força e que nem será enfiada no corpo delas um chip. Até porque na época não existia esse tipo de sistema que falasse de um chip. Então, nós estamos vivendo nesse mês, esse mês de junho é o mês bestal para muitos crentes das igrejas pentecostais. É um mês de grandes desgraças, é um mês de grandes catástrofes que vai vir aí, ou que já está acontecendo. Mas a verdade é que esse chip e que essa ferradura que as pessoas acreditavam que as pessoas seriam carimbadas na testa, isso não existe na Bíblia. E portanto não existe que muitas pessoas acham que esse mês pode ser o mês do fim do mundo, por ser o único mês bestal na década dos 10 anos. Porque de 10 anos para cá nunca existiu um dia que tivesse os 3 6. 6/6 de 2016, 16/6 de 2016 e 26/6 de 2016 são os 3 dias bestais que tem nesse mês de junho. Então, aí fica aquela pergunta para muitos crentes, para muitas pessoas: como será nesse dia para você, quando você viver nesse dia? Talvez você ignorou grandes coisas para você, grandes surpresas, por acreditar que o número seria um número físico, por acreditar que esse número seria um número de registro na sua testa física. E talvez por acreditar que esse número seria um número enfiado dentro da sua pele, como era ensinado para você. E a partir de agora você tenta entender que esse número não é um número físico, não é um número que vai ser enfiado, que vai ser implantado em você à força, que vão te pegar e amarrá-lo numa corrente e colocar à força. Esse número não é assim que ele funciona. Se você ler o livro de Êxodo, comparando com o livro de Apocalipse, você vai entender que o sistema bestal é que existe. Não é a numeração, é um sistema bestal. Então fica aí para você essa dica, para você viver esses 3 dias desse mês de junho de 2016, ok? Um abraço a todos!